né, ela não pode ter altura nem e também não pode ter diâmetro. Então a gente vê aqui que não tem altura e observa aqui, opa, nós achamos dois diâmetros com árvore falha, né? Então vamos filtrar aqui elas para ver o que está ocorrendo, tá? Então tem a árvore falha, do qual tem o diâmetro aqui. Nesse caso, que se recomenda é que o ideal é você ir a campo, né? Tem várias opções que você pode, nessa situação aqui, que você pode fazer. Se você digitou ele, você vai na base de dados original, que chegou do campo, ver se teve algum problema de importação. A outra questão é analisar no ano passado, né? No ano anterior, da parcela 24, que foi no seu inventário florestal contínuo, da parcela 24, do talhão 13, que está contido na fila número 2, na cova número 11, no fuste número 1. Qual que era o diâmetro, se ele tinha diâmetro e se era uma árvore que no ano passado era... O que era, qual era esse código? Então é uma outra forma de você estar, né, tentando buscar solucionar esse problema também sem você ter que ir no campo, tá? Mas aqui a gente vai cortar reto aqui e vamos considerar que ele codificou essa árvore de forma equivocada, então ele deveria ser uma árvore normal, tá? Então eu vou colocar normal aqui só para a gente cortar reto e seguir no nosso tutorial, ok? Então agora já conseguimos identificamos um erro de não amostragem, tá? Árvore inclinada, tá? Tem gente que fala que é para medir, algumas escolas falam que é para medir árvore inclinada, outras escolas não. Eu sou mais da linha de pensamento de não mensurar árvore inclinada. A não ser que ela esteja numa ocorrência, né, muito grande, numa parcela onde praticamente todas as árvores tiveram, né, estão inclinadas. Então você tem que processar a informação dessa parcela de forma diferenciada das outras, tá? Mas a gente não vai estar caindo nesse mérito aqui não. Então, considerando a linha de pensamento que eu prefiro, é que não medir árvore inclinada. Então, zero aqui, nenhuma árvore inclinada teve altura medida, mas todas essas árvores têm que ter diâmetros medidos. Então, você observa aqui que não tem nenhum zero aqui, também não tem nenhum problema aqui, no diâmetro mínimo e diâmetro máximo. Seguindo para a árvore morta, tá? Aí aqui a árvore morta, uma árvore está morta, ela pode ter altura medida? Eu não mediria essa altura da árvore morta, porque eu prefiro estimar a altura da árvore morta do que inserir essa árvore morta na hora de ajustar o modelo e acabar levando algum viés na hora do ajuste desse modelo, tá? Mas nós observamos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 árvores com diâmetro que são mortas. Aqui pode ter sido erro, né, na hora de codificar a árvore, né, ou pode ter sido realmente uma árvore que ainda está morta e que ainda está em pé, né? Então aqui a gente pode criar um novo código. Por exemplo, a gente tira o filtro das que são zero, vamos considerar que essa que nós observamos, fomos no campo ou olhamos na base de dados anterior, vimos que no ano anterior ela era viva e que morreu, então realmente faz sentido ela ter esse diâmetro, tá? Então vamos aqui considerar que essa árvore ela é uma morta em pé, porque eu preciso quantificar qual é o volume de madeira das árvores que estão mortas e estão ainda em pé dentro do plantio, porque elas vão representar algum volume para mim, né? Isso principalmente, não no inventário florestal contínuo não faz muito sentido, mas quando é o pré-corte faz sentido considerar isso, principalmente se você tiver uma mortalidade de árvores muito elevada. Tá? Então aqui vamos mudar esse código para P, que seria árvores mortas em pé, tá? Então vamos tirar esse filtro e tirar esse outro filtro aqui também. Ó, já apareceu o P aqui. Árvore quebrada eu gosto de considerá-la no mesmo conceito de árvore inclinada, tá? Eu prefiro não medir a altura dessa árvore, tem outras escolas que têm outras estratégias, mas eu acredito que existem tão poucas árvores quebradas, né, de modo geral, né, tem situações reais onde bateu um vento na determinada região, derrubou muita árvore. Lembrando, aí você teria que tratar essa parcela de uma forma diferente que eu não vou estar abordando. Mas se tivesse lá uma árvore quebrada, eu prefiro não medir a altura dela e principalmente não levar essa altura dessa árvore quebrada na hora de ajustar o modelo de regressão para estar estimando as alturas, tá?
E nos próximos tutoriais eu vou estar mostrando para vocês, né, levar uma árvore quebrada ou uma árvore que a altura deveria ser 20 e foi 40, o que isso estaria influenciando na hora de eu ajustar o modelo, tá, de altura, e como que esse modelo ficaria estimando as alturas de forma equivocada, tá? Mas isso aí deixa para as próximas aulas, que eu estou aqui, o objetivo dessa aula, concentrar nele, que é namorar a base de dados, identificar erros de não amostragem, tá? Então, uma outra análise que também é interessante fazer é fazer gráficos de dispersão, por exemplo, diâmetro com relação à altura, para ver se eles estão se comportando, né, da forma biologicamente correta, vamos dizer. Então a gente vê aqui que está fazendo sentido, porque conforme você vai aqui no eixo X aqui, ó, nós temos o diâmetro em centímetros e temos a altura em metros. Então essa base de dados ela está fazendo sentido, porque você vai, a partir do momento que você vai aumentando o diâmetro da árvore, a árvore também você vai crescendo, né? A árvore vai crescendo em diâmetro e também vai crescendo em altura. Até que ela começa a crescer em diâmetro e ela fica muito grande o crescimento em diâmetro e ela para de crescer a altura. Então está fazendo sentido você ver que ela tem uma tendência a estar estagnando aqui a altura próximo aqui de 50 metros de altura, né, da árvore, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente vê esse pontinho aqui, ó, por exemplo, onde tem 15,7 e 34,9, tá? Então é bom dar uma investigada, né? Principalmente se a gente tivesse um ponto bem aqui, ó, bem distante, tá ok? Então, ó, quer ver? Apareceu um ponto distante. Imagina que tivesse um erro de não amostragem, onde em vez de 29, né, ,5, alguém tivesse digitado 49,5. Pronto, apareceu um erro de não amostragem aqui, tá vendo? Então é sempre bom você observar esses pontos aqui que estão fora das nuvens, né, da rede de pontos, dos gráficos de dispersão, tentar dar uma analisada neles, uma análise crítica deles, tá? Existem outras alternativas de fazer essas consistências, né? Como, por exemplo, eu pegar e criar uma coluna aqui, eu colocar diâmetro sobre altura, ok? Já vi algumas pessoas fazendo essas formas de análise também. Então, eu pego o diâmetro e divido pela altura, ok? Onde está zero, realmente não vai fazer a conta. E aí, algumas pessoas consideram que se tiver muito longe, por exemplo, aqui está 0,4 e aqui nós temos 1, né? Então, você pode, conforme os anos forem passando, você vai pegando experiência e vai vendo que os outliers, eles têm um limite onde essa razão entre eles normalmente ocorre, tá? E nesse caso, vamos pegar e considerar um ponto onde temos uma altura muito alta, ok? Esse ponto aqui, essa razão seja aqui, vamos pegar essa razão no extremo superior aqui, ó, dela. Então tem uma árvore de diâmetro de 53 e altura de 52, né? Então, não vou pegar essa aqui não, eu vou pegar do outro extremo, aqui, ó. Então nós temos uma árvore de 6 centímetros e de 15. A gente pode considerar que para uma árvore de 6 centímetros de diâmetro, essa altura de 15 está muito alta, tá? Então, se você levar isso em consideração, eu aconselho você simplesmente zerar a altura e estimar essa altura, né, com o modelo de regressão, tá? Você simplesmente ignora que ela foi coletada, se você estiver suspeitando que a altura foi medida de forma equivocada. Então, é melhor não levar essa informação, né, principalmente para o ajuste do modelo. E mesmo que você, né, você pode também considerar que você vai estimar essa altura porque ela tem um viés muito elevado. Pode ser que biologicamente isso ocorreu, isso é verdade no campo, né? Mas como você não tem o tempo de ir lá no campo conferir isso, você tem que estar manipulando a base de dados com algumas estratégias aí para ganhar tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro, tá? Então, gente, essa aqui é a segunda aula da série. Eu acho que eu consegui cumprir aqui um objetivo meu, que era estar demonstrando para vocês algumas análises, algumas consistências, que assim que a base de dados chega, a gente tem que dar uma olhadinha nela com carinho, tá bom? Então, fica aí, não perca nos próximos capítulos aí, as próximas aulas. Eu vou ver se eu consigo chegar no ponto de associar o cadastro
a informação, a base de dados aqui de inventário florestal, tá? E lá eu também vou estar discutindo por que eu vou estar fazendo isso. Então, o que é importante é que, além de estar aprendendo a parte técnica da engenharia florestal, também nesse curso vocês vão estar aprendendo a clicar alguns botões aí no Excel para quem está iniciando, mas para quem já está mais avançado já conhece um bocado disso. Falou, gente, um abraço, tudo de bom, tchau!